Não existem florestas na Terra. Quando você ler este título, mesmo com um ponto de exclamação, qualquer pessoa diria que eu estaria fora de mim. E você iria querer me mostrar toneladas de fotos de imagens de florestas. É exatamente isso que eles querem que você acredite. É mais um dos truques usados por eles. Eles fizeram você pensar que está vendo florestas, quando na verdade, você está olhando para arbustos de 30 metros de altura. Isso tudo não passa de loucura. Essa é a primeira coisa que passa pela nossa mente. Claro que sabemos como são as florestas. Porque todos nós já caminhamos nelas. Bem, essa é uma ocorrência esperada, e está correta. Mas depois de assistir a este vídeo, este título não parecerá mais tão estranho. Porque seu conceito de florestas mudará 360 graus. E agora, primeiro as coisas importantes. Vamos começar com uma imagem bem conhecida. Nela, as crianças enxergam 9 golfinhos. Mas os adultos, por outro lado, enxergam 2 amantes. Uma enorme diferença, não é? Agora, tente encontrar os 9 golfinhos e veja como é difícil. Sua visão desta cena categoricamente não pode se transformar em golfinhos. É engraçado, porque o problema das crianças será exatamente o contrário. Há apenas uma imagem, mas vemos completamente diferente. Além disso, crianças e adultos não podem trocar suas percepções. Porque é muito simples, eu vejo a maneira que a Matrix me condicionou, mas não da maneira que o mundo real parece. Nossos olhos se tornaram traidores ao longo do tempo. Fomos cegos na infância. O mundo lá fora é um pouco diferente. Vemos as coisas através de um prisma de hábitos e experiências. E esse prisma transforma e distorce completamente tudo. Com 30 anos de vida, este prisma ajuda a proteger sua mente. E com 40 anos de vida, você pode enlouquecer sem este prisma. E este prisma é nossa visão de mundo. Você acha tudo isso um grande equívoco? Olhe para esta foto. Eu posso te afirmar que essa é uma mesa que foi formada a partir de uma fusão de magma nas profundezas da Terra, há cerca de 200 milhões de anos. Você acha tudo isso uma grande loucura? Talvez sim. Você entenderá em breve. Voltaremos a este pedaço de grama mais tarde. E agora, lembremos como nos agarrávamos a árvores antigas, às vezes até tentando tirar fotos abraçando um tronco de árvore. Mas realmente, pense nisso. Árvores antigas são raras. Elas são todas registradas. Elas são monitoradas e mantidas como monumentos da natureza. Houve um grande alvoroço na internet sobre as florestas. Porque todas as florestas da Terra, até mesmo na Sibéria, não têm mais de 200 anos. Onde estão as árvores gigantes? É justo que haja um grande alvoroço por causa disso. Mas eu quero voltar a este problema de um ângulo diferente. Do lado dos polos da Terra. O fato é que os biólogos soviéticos encontraram algumas estranhezas nos polos. Uma quantidade anormal de água é conservada no gelo e na neve, e há um certo percentual anormal de dióxido de carbono, contido nos oceanos do mundo. Essas observações anormais nos ensinaram que incêndios enormes devastaram o mundo no passado, e, simplesmente usando a matemática, os cientistas concluíram que esses incêndios levaram embora 99% da biosfera da Terra. Todos sabemos que as células vivas consistem em hidrogênio e carbono, então, essas geleiras nos polos são provenientes em sua maioria
de água e organismos queimados. E agora, pense neste número: 99%. Isso significa que tudo que hoje rasteja, voa, nada e caminha na Terra é 20.000 vezes menor em volume do que o que havia antes dessa catástrofe. 20.000 vezes. Para imaginar isso, olhe para esta imagem. Este pedaço de pão representa os humanos, as plantas e os animais atualmente. Apenas este pedaço patético de pão neste caminhão enorme, que por sua vez, representa a biosfera da Terra, antes desses tempos. Espero que você entenda o mito de hoje sobre uma superpopulação, que é pura farsa, e uma ideia 100% absurda. Mas aqui está um problema: os biólogos dividiram esse número entre todos os continentes e decidiram colocá-los nas terras emersas. Mas nada se encaixava. No entanto, o gelo e a neve estão lá, e não foram a lugar algum. Um fato continua sendo um fato. E devem ser colocados como terras. Mas, como sempre, a iluminação nos chega de repente. O estereótipo do pensamento é perigoso, pois a ideia de que temos das florestas de 30 metros de altura é como um vírus que penetrou nossas mentes, especialmente a dos biólogos, e nos impede de encontrar uma solução para este problema. Se as plantas não podem se adaptar ao tamanho no plano horizontal, então precisamos ajustá-las para cima, e tudo fica claro. Nesta nova teoria, foi estabelecida uma hipotética floresta de altura impensável. E é aqui que está a coisa. Encontramos essas fotos antigas. Este é o abate vandálico das sequoias na Redwood Forest, na Califórnia, entre os anos 1880 e 1920. Essas árvores sobreviveram milagrosamente quando a Terra foi bombardeada em 1816. Imagine quanto tempo deve ter sido prolongado para que essa árvore atingisse um tamanho desses. E depois vêm esses homens ocultos com suas serras e machados, 1, 2. E já era mais uma árvore. Na proporção dessas árvores, podemos imaginar as raízes. O diâmetro do tronco é cerca de 3 vezes maior que a altura dos lenhadores. Vamos dar uma olhada nesta fórmula. Imagine por um segundo que você não entra em uma floresta onde a altura das árvores não passa dos 30 metros, mas sim 100 metros. Aqui está sua floresta de contos de fadas e livros. Florestas que estão perdidas para sempre por culpa desses bárbaros. Eu entendo que são apenas trabalhadores assalariados e que precisam alimentar suas famílias ou que estão apenas cumprindo ordens dos seus superiores. Mas se cada um dos lenhadores tivesse se recusado a cometer esse crime, todas as florestas seriam salvas. Porque seus chefes demoníacos são muito arrogantes para fazer isso com suas próprias mãos. É por isso que vou enviar os defensores desses alegres lenhadores para lugares bem conhecidos. Olhe essas fotos com atenção. Eles parecem bactérias satânicas, que querem destruir o organismo florestal. Para aqueles que pensam que as árvores foram massacradas apenas para obter materiais de madeira, eu gostaria de dissipar suas reivindicações, porque as árvores são geradoras de energia. Elas produzem constantemente eletricidade, oxigênio pela fotossíntese e alimento. Elas possuem um sistema radicular programado para trocar dados. Nossos ancestrais tinham essa teoria de que as árvores são programadas para conservar todas as informações da Terra e registrá-las em seus portais de informações que se encontram na fibra de carbono. Eu não entendo a razão, mas algumas sequoias, como as que esses vândalos deixaram vivas, foram cercadas e proclamadas santuário da natureza selvagem. Claro,
Os guardas do parque vão te contar todo tipo de histórias sobre elas. Como na estúpida era jurássica, os estúpidos dinossauros coçavam as costas nessas velhas sequoias da Califórnia. Vamos recapitular tudo. Os vestígios das árvores gigantes do passado são encontrados, e o gelo e a neve dos polos encontram seus lugares no mosaico. Parece que tudo está claro, mas não está. Nada é tão simples. Se você pegar os mitos e lendas de todas as nações, encontrará muitas histórias sobre pessoas, animais e plantas transformadas em pedra. E isso é normal, pois os paleontólogos de todo o mundo continuam encontrando fósseis petrificados de homens, animais e plantas. Existem tantos, que os museus estão cheios de fósseis petrificados de trevos, sapos, lagartos, pedaços de dinossauros, e assim por diante. Sapos e trevos tudo bem, mas sobre as florestas? Onde estão as árvores? As velhas sequoias da Califórnia não se encaixam aqui, porque são constituídas de carbono. Isso significa que não. Por que sabemos disso? Primeiro, elas foram cortadas e serradas por instrumentos clássicos. Todos os machados e serras quebradas no silício. Então, onde estão as árvores de silício? Se essas gigantes de carbono não estão relacionadas à era do silício, adivinhe, eles as encontraram na mesma América do Norte, lá no Arizona, para ser preciso. Na zona dos arianos, há tantas coisas acontecendo lá. A pedreira gigante que agora é chamada de Grand Canyon. Como a pessoa com o apelido de acorde humano disse, é o auge do cinismo chamar resíduos de pedreira de parque nacional. Não é um parque nacional, é apenas o que sobrou de uma pedreira. E se perguntar o que a antiga palavra russa, Rutikolo, está fazendo nessa parte oposta do mundo? E é raiz Ra, que eu nem quero mencionar. Aqui, é a cidade dos arianos, na qual sobrou apenas este enorme buraco, que na versão oficial é dito que é uma cratera causada por um gigantesco meteoro, que impactou o solo há 50.000 anos. É assim que a Wikipédia está nos contando essa grande besteira. A propósito, aqui estão as árvores de silício, ou apenas algumas partes delas. Este é um museu a céu aberto. As árvores petrificadas aqui estão simplesmente espalhadas pelo deserto, e também cercadas. Qualquer pessoa hoje pode visitar este grande circo armado chamado Parque Nacional da Floresta Petrificada. Nesse parque, os fósseis petrificados não são comuns, são únicos. Se as tartarugas e os sapos se petrificaram em blocos de rocha cinza, então essas árvores se transformaram em pedras semi-preciosas. Belas pedras. É hora de fazer um balanço. Todas as nossas florestas são jovens, e não crescem além de 30 metros. Os vestígios das florestas de contos de fadas foram encontrados na Redwood Forest da Califórnia, e os biólogos conseguiram colocar o gelo e a neve dos polos nessas terras. Depois, encontramos os fósseis da Era do Silício petrificados, e as árvores em pedras semi-preciosas. Agora tudo está encaixado, certo? Ou não? Em um mundo perfeito, tudo faz sentido. Mas no inferno em que vivemos, nada se encaixa. Desde então, quando eu era criança e via fósseis petrificados em um programa de televisão, eu era atormentado por uma pergunta: como é possível que um sapo se transforme em pedra? Como todo corpo orgânico faz.
Vamos ver o que a Wikipédia nos diz. Condições raras e particulares devem ser preenchidas para que o tronco possa se transformar em madeira fóssil, ou madeira petrificada. Em geral, as plantas mortas são enterradas em um ambiente isento de oxigênio, que preservam a estrutura. Você entendeu o humor britânico? Se não, irei lhe explicar. Você precisa de algum desastre espontâneo? Por exemplo, uma erupção vulcânica, tsunami, ou chuva de argila que cobriria rapidamente o sapo e o mamute. E que faça conservas com eles, onde as bactérias não decomporiam o cadáver no estado de esterco apodrecido. Em outras palavras, para fazer o corpo se petrificar, você precisa cobrir ou engolfar o corpo, e compactá-lo. De acordo com os chamados cientistas, o tecido era orgânico, e então magicamente, se transformou em silício CO2. Lembre-se desta fórmula. Se você já enterrou seu animal de estimação em casa, poderá desenterrá-lo rapidamente. Seu amado pet está petrificado, e você pode colocar sua estátua na mesa. Não me repreenda por esse humor negro. Direcione isso para a comunidade científica oficial que nos vende toda essa tolice. Um corpo morto tem apenas duas opções, que é secar como um inseto em um pedaço de âmbar, ou a segunda opção, simplesmente apodrecer. Corpos orgânicos nunca se transformarão em escombros, nunca. Esse absurdo é inventado para esconder a verdade. A transformação mágica em pedra é uma coisa. Mas transformar madeira em pedras preciosas de repente, isso é onde as mentiras e a ignorância se tornam incontroláveis. Me diga como um pedaço de madeira pode se tornar uma pedra semi-preciosa. Você pode não ter uma resposta, mas eu tenho. E vamos discutir isso mais tarde. Por agora, vamos analisar o que essas joias mostram. Não sei sobre você, mas estou confuso por 3 pontos. Primeiro de tudo, de acordo com a história oficial, essas árvores perderam uma batalha desigual contra seu vizinho vulcão, há 225 milhões de anos. Mas espere, tem mais. Essas árvores não apenas queimaram e seguraram fogo, não apenas apodreceram no solo úmido, mas contra todas as leis da física, química e biologia, se transformaram em pedras preciosas. Mas isso não é o fim. As árvores não estão quebradas. Estão serradas ao meio em pedaços exatos. Bem, eu gostaria de saber o nome da marca da serra elétrica que os aborígenes ganharam para isso. Mas falando sério, a conclusão é que isso não é um museu, mas um grande palco de teatro. Essas árvores foram serradas e trazidas aqui por alguém. Só um verdadeiro tolo acreditaria na transformação mágica de madeira em pedras preciosas. Aqui está outra pergunta: com que propósito eles fizeram todo esse circo, com todos esses pedaços espalhados de forma de vida de silício? E você, prestou atenção em quão pequenas essas árvores de silício são? Elas são totalmente incompatíveis com as sequoias da Califórnia. Mas essa resposta é simples. Isso é porque não são árvores. São só os galhos das gigantescas árvores de silício. E essas árvores eram tão grandes que as sequoias americanas perto delas são como gravetos, ao lado de uma baobá. E enquanto os turistas estão enlouquecendo com essas joias preciosas, ninguém está prestando atenção ao fundo, porque talvez tudo esteja escondido à vista de todos. Para entender sobre o que estou falando, devemos voltar ao nosso enredo favorito de grama. E eu quero lhe perguntar, o que você vê? Um toco de árvore nas margaridas? Mas eu continuo. Esta é uma mesa que foi formada a partir do derretimento magnético das profundezas da Terra, há cerca de 200 milhões de anos. Não acredita em mim?
Agora deixe-me apresentá-lo. Esta é a Torre do Diabo, mesmo chamado Lacólito, que foi formada a partir do derretimento das profundezas magnéticas da Terra, há cerca de 200 milhões de anos, pelo menos é o que a Wikipédia nos diz, e bilhões de pessoas acreditam que isso é uma mesa Lacólito ou uma montanha. Seria mesmo?